Olá, pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que hoje os pensamentos estejam fluindo muito bem. Hoje eu queria falar de um assunto que parece que não é, mas é. E muitos profissionais se enganam com isso, hein? TDAH e autismo no nível 1 de suporte. Quais são as semelhanças? Tem semelhanças? Vamos ver que tem algumas semelhanças bem interessantes. Provavelmente você já ouviu falar, né, de alguém que tem autismo ou tem TDAH. E talvez você tenha até se perguntando: "Será que eu tenho? Será que eu tenho TDAH, eu tenho autismo?". Pois é, essas condições compartilham muitas características. Isso pode gerar confusão. Então hoje eu quero te explicar as principais semelhanças entre os 2 e como a gente pode diferenciá-los. Vamos lá então? Primeira coisa, primeira semelhança entre os 2, a dificuldade com a atenção. Tanto o TDAH quanto quem tem nível de autismo 1 pode ter dificuldades com a atenção. Mas os motivos são diferentes. O que acontece? No TDAH, a distração é causada por um cérebro que busca constantemente estímulos, tem dificuldade de manter o foco. E já no autismo nível 1, a dificuldade de atenção costuma estar ligada ao hiperfoco. O que é o hiperfoco? É a tendência de se concentrar profundamente em um assunto de interesse, ignorando tudo que está ao redor. Enquanto no TDAH a gente mantém o foco em diversas coisas, no autismo, a tendência é se manter o foco em menos coisas por um tempo mais prolongado. Então, por exemplo, o TDAH, ele pode se interessar por muitos assuntos e ele pode ter hiperfocos. Só que normalmente ele vai variar esse hiperfoco. O autista, ele normalmente vai manter mais tempo. Então, por exemplo, se ele gosta de um assunto específico, ele pode passar meses e até anos focado naquele assunto. Já o TDAH tende a pular de um assunto para o outro. Interessante, hein? Outra característica de semelhança entre os dois, a dificuldade com rotina e com organização. Ambos têm dificuldades com rotinas, mas são de formas opostas. Por exemplo, quem tem TDAH tende a ser desorganizado, esquece compromisso, tem dificuldade de seguir uma rotina estruturada, costuma se atrasar para os compromissos. E o autismo nível 1, ao contrário, ele pode se sentir desconfortável quando essa rotina muda. Então, muitas vezes, o autista ele precisa de previsibilidade para se sentir seguro. Então, é muito comum o autista sair de casa muito mais cedo. Então, se ele tem lá 7 horas da noite o compromisso, ele costuma chegar no compromisso muitas vezes 6 horas, 6h30 no máximo. Por quê? Porque ele quer se preparar, ele não quer que nada dê errado, certo? Então, enquanto o TDAH tem dificuldade de manter uma rotina, o autista, ele fica muito desconfortável caso ele saia daquela rotina. Uma outra questão que os 2 têm em comum, a questão das habilidades sociais. Aqui está uma das maiores diferenças, tá, gente? Pessoas com TDAH normalmente são mais impulsivas. Elas interrompem conversa, falam demais, mas elas costumam entender certas normas sociais. E no autismo nível 1, não. A dificuldade social está na interpretação das interações. Então, por exemplo, eles têm dificuldade de entender ironias, expressões faciais e algumas regras sociais não ditas. Isso pode fazer com que eles se sintam deslocados. Já alguns TDAHs, por exemplo, eles podem ser socialmente intensos. Muitas vezes gostam de estar no centro das atenções, gostam de falar, gostam de serem vistos. E os autistas costumam ser ao contrário. Eles preferem não chamar atenção. Quanto menos atenção, melhor. Outra característica dos dois, sensibilidade sensorial. Muita gente associa a hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial, ou seja, hipersensibilidade tem uma sensibilidade extrema. Hipossensibilidade tem pouca sensibilidade aos estímulos. E o pessoal normalmente acha que é só no autismo que você tem isso. Não, o TDAH também tem. Ele pode ter tanto hipersensibilidade quanto hipossensibilidade. Então, assim, os 2 podem ter, essas sensibilidades a barulhos, luzes, texturas. A diferença é que no autismo, essa sensibilidade é um critério central de diagnóstico. Por quê?
Porque no autista, essa sensibilidade, a sobrecarga de estímulos vai gerar nele sintomas. Então, normalmente, uma sobrecarga sensorial vai gerar nele irritação, vai gerar nele o chamado shutdown, onde ele perde as forças, a bateria social dele cai, fica zerada. Então, normalmente, quando a gente faz um diagnóstico de autismo, a gente usa esse ponto como um ponto importante, que a gente tem que prestar atenção. Porque o TDAH, ele até tem a bateria, muitas vezes, social baixa, fica baixa, mas ele tem menos sensibilidade a esses estímulos. Para o TDAH, ele pode ficar até irritado com algumas situações, mas normalmente não chega a ser debilitante, como no autismo. Outra característica, emoções e impulsividade. Ambos podem ter dificuldades emocionais, só que eles têm formas diferentes de manifestar essas dificuldades. No TDAH, por exemplo, a impulsividade faz com que as emoções mudem rápido, como se fosse uma montanha-russa. Então, tá tudo bem, de repente ele se irrita e já altera a voz, daqui a pouco ele tá bem de novo. Já no autismo, a dificuldade pode estar em compreender e expressar algumas emoções corretamente. Eles até têm, muitas vezes, eles têm essa característica de ficarem irritados, né, ou mudarem de humor, mas é mais difícil. Normalmente, eles têm dificuldade em identificar o que eles estão sentindo. Então, por exemplo, o autista está cansado, ou está estressado com alguma coisa, ou está, por exemplo, tá com fome. E isso para ele pode ele perceber isso como se ele estivesse, por exemplo, com deprimido, tá triste, sabe? Aquela sensação de que não tô bem, parece que, sabe, eu não tô legal. E muitas vezes é fome, às vezes é um estresse, ou às vezes é só um cansaço, realmente. Outra coisa interessante, algumas pessoas podem estar com expressões firmes, indiferentes, alguns autistas, mesmo quando estão se sentindo mal. Às vezes eles estão desconfortáveis, mas eles não demonstram isso no olhar. Eles ficam normalmente com uma cara de paisagem, ou eles fazem uma expressão onde eles não conseguem comunicar à pessoa que eles estão conversando o que eles estão sentindo. Então, viu só como o TDAH e o autismo têm algumas semelhanças. Tem diferenças? Claro, tem diferenças. Mas isso pode gerar confusão, gente. Já vi psiquiatras, pessoas profissionais da área que não conseguiram identificar ou se confundem com esses sintomas. O mais importante é a gente lembrar o seguinte, que cada pessoa é única. Cada diagnóstico vai ser único. Então, para que a gente possa ter um diagnóstico correto, é necessário a gente fazer uma avaliação bem feita, uma avaliação detalhada, uma avaliação onde a gente considere cada ponto, a gente consiga diferenciar essas questões, ok? Você já conhece alguém que se identifica com essas características? Ou você mesmo já se identificou com algum desses sintomas que eu falei aqui? O importante é sempre buscar um profissional especializado. Isso vai fazer a diferença, gente. Se você gostou do vídeo, deixa aqui um like, compartilha, comenta aqui embaixo se você quer mais conteúdos como esse. Com alguma dúvida, pergunta, manda uma mensagem para mim que a gente conversa, ok? Então é isso, gente. Até a próxima.